Bem-vindos a mais um novo episódio do Alfurja Podcast. Continuamos falando do que você não conhece. Eu sou o Igor. E eu sou o Theo. E hoje a gente vai falar do filme X, The Man with the X-Ray Eyes. Do português, O Homem dos Olhos de Raio-X, filme de 1963, dirigido por uma lenda, Roger Corman, um grande diretor aí de filmes B, dos anos 50, 60, acho que até nos anos 70 ele ainda fazia filme. Uma coisa que eu quero começar também falando, antes de qualquer coisa, antes que a gente esqueça, é que vai ter spoilers do filme, a gente vai falar sobre o filme todo. Uma coisa que a gente não fala muito, a gente não falou nos outros episódios, mas sempre vai ter spoilers, tá? Nosso podcast. Se você quiser ver o filme, você pode pular lá pro final, que a gente vai recomendar ver o filme ou não, mas vai ter spoilers durante tudo. Então, já se preparem por causa disso. Eu ainda acho que assim, se você chegou até esse podcast, você não vai ligar muito pra spoiler, especialmente desses filmes. Bom, são filmes desconhecidos, então, você nunca viu e provavelmente nunca veria. Mas tudo bem. Mas apesar que esse é relativamente conhecido, sim. Já é um filme mais de um diretor de renome. Não é um dos filmes mais famosos dele, mas é um filme, não é pouca bosta, não. Dos que a gente falou, é com certeza o mais famoso. Então, primeiro eu queria falar, né, é importante, né, a gente acabou de passar pela maratona de 5 filmes de macacos gigantes, então a gente resolveu dar uma relaxada, falar só de um filme só. Porque, né, pelo amor de Deus, né, se for sempre lista de macaco gigante, de... Umas listas gigantes assim, vai começar a ficar cansativo também. Às vezes, né, um filminho pequeno de vez em quando. Só pra não ficar maçante. Exatamente. Pois é, então, esse filme, cara, vou começar falando do porquê que a gente escolheu ele, né? A gente escolheu ele porque, primeiro eu falei assim, porque, tem esse filme que é sobre um cara que tem visão de raio-x. Aí o Igor já ficou assim, esse filme não tem como ser interessante, velho. É assim, é um dos poderes, se você pensa em poder, mais inútil que existe. Tipo, o Superman tem visão de raio-x, mas ele também tem milhões de outras coisas que vai junto com isso pra ser interessante. Só a visão raio-x é bem estranho você pensar que, nossa, isso é um negócio interessante. Então eu queria muito saber o que eles iam fazer pra realmente ter interesse nesse filme. O que eles conseguiram, viu? Eles conseguiram. Eles foram num caminho interessante. Sim, eu também tava com essa dúvida, porque... E não só pelo conceito mesmo do poder, mas porque é um poder difícil de representar em vídeo, né, em filme. Por exemplo, seu poder é soltar fogo pelas mãos, com um efeito especialzinho ali você já faz isso. Agora, a visão do raio-x, mano, você tem que estar na mente do personagem que tem o raio-x, né, esse poder. Porque senão, seria só um cara fazendo caras e bocas assim... Então, você tem que fazer um negócio pra ficar realmente interessante, assim, um visual que você entende o que tá acontecendo. Senão, também fica realmente só um cara olhando. E ninguém quer ver um cara olhando por 1h30. Mas esse filme conseguiu surpreender a gente do início ao fim, eu devo dizer. Então, acho que a gente pode começar a falar um pouco do enredo dele, né? Que é o seguinte, tem esse cientista, sempre um cientista, né? Que é o Dr. Xavier, que não é dos X-Men, apesar do filme chamar X, que é engraçado. Bem similar. Mas enfim, ele chama Xavier e ele tá recebendo uma bolsa de orçamento mesmo, de dinheiro, para desenvolver um projeto lá, só que já tá vários meses sem apresentar resultado nenhum. E aí a gente descobre que esse projeto dele é a criação de um colírio, que quando a pessoa pinga no olho, ela desenvolve uma visão mais aguçada, né? Inicialmente não é necessariamente visão raio-x, mas você vai conseguir ver todos os espectros da luz e tudo isso, e também adquirir a visão raio-x. E aí, como ele está sendo pressionado, né, para concluir o projeto rapidamente, ele fica, eu tenho que acabar essa parada, velho. Tem que acelerar aqui, tem que apresentar resultado para os caras, que tá ficando complicado, né? Aí já começa com o quê, né? Ele testando o colírio no macaco. Porque é isso, né? Tem macaco também, uma cena. Não conseguimos fugir dos macacos, né? Ficou um resquício aí do filme anterior, né? Veio um macaco junto. E, né, e ele usa nesse macaco e realmente, né, funciona o colírio dele. Olha aí. Só que o macaco consegue, né, enxergar através das coisas, né?
consegue ver... Ele coloca 3 cores, né? 3 paletas de cores que o macaco tem que fazer na ordem. E o macaco consegue enxergar as 3 cores, mesmo uma atrás da outra, sem ele mexer em nada, né? Porque ele consegue ver através de uma outra. Só que acontece também um efeito colateral aí, né? Que ninguém esperava. O macaco, que o macaco fica louco. Na edição final, ele morre, né? Ele morre de ter visto algo inacreditável. Ele sofre um ataque cardíaco. Mas antes ele fica louco, ninguém entende o que tá acontecendo e ele vai lá e morre. Aí já fica essa dúvida, né? Porque o doutor ele tem uma companheira, ajudante, que é a Diane. Aí a Diane já fica, porra, esse bagulho aí é perigoso, véio. Não é brinquedo. Aí ele fala, não, negativo. Vamos prosseguir aqui nas experimentações, certo? Pra ele é um negócio revolucionário, né? Pra ele é um negócio que vai, tipo, mudar tudo. Então ele não aceita esse, tipo, não, isso foi só um pequeno detalhe. É um macaquinho. O macaco não tem o cérebro de um humano, né, capacitado. Então ele não aguentou. Um humano aguentaria. Aí que ele tem, né, a famosa ideia de testar nele mesmo, né? Isso porque ele precisa apresentar os resultados numa espécie de banca que vai ter, com todos os doutores lá do instituto que ele está trabalhando. E ele fala, bom, vou usar em mim. E aí pronto, ele tem um ajudante também, um amigo dele, na verdade, que é outro doutor de renome, que é o Sam. Aí ele fala pro Sam, vou usar, não adianta tentar me pedir. Você só me ajuda a ver aqui como é que vai ser a situação. E aí ele pinga, e já de imediato ele começa ali a ver essas luzes. É um filme bem psicodélico. É assim que o filme... A estratégia do filme para mostrar as habilidades vem muito de uns planos assim, cheio de luzes, cores, como se fosse o mundo dele ali se transformando num mundo de mais vida, assim. Ele consegue enxergar algumas luzes e formas que a gente não vê, né? Nós, seres humanos mortais. E aí, não só isso, né, como ele também consegue ver atrás, né, do que tinha um folheto lá na mesa, e ele consegue ler o que tem atrás da folha também. Aí que o cara realmente se impressiona, né, o amigo dele, o Sam. Fala, tipo, caraca, você realmente criou, né, um negócio que você consegue enxergar através das coisas. Só que ele também não tá feliz com isso. Ele acha que é muito pouco, né? Ele acha que é uma coisa muito pequenininha. Mas ele fica feliz que ele pode apresentar pros outros médicos, né, que é os caras que tá realmente dando dinheiro pra ele fazer isso, alguma coisa, né? Ele fala, não, agora eu tenho alguma coisa pra apresentar pra eles. Só que, né, como a gente sabe, não vai ser o suficiente, né? Senão esse filme não aconteceria. Porque na verdade o que acontece logo depois que ele usa, ele já começa a ter alguns efeitos colaterais, começa a ter dor de cabeça, dor nos olhos. E aí, no dia que ele teria que nessa banca científica para apresentar o projeto dele, ele não consegue ir porque ele tá passando mal. Aí, beleza, aí chega os caras, né? E pergunta, ué, cadê ele? Cadê o Xavier? Aí tá lá a Diane e o Sam e fala, bom, ele não conseguiu vir porque ele tá passando mal, mas não se preocupe que ele mostrou resultados. A gente tava lá, a gente viu na prática que o colírio dele funciona. Só que os caras falam, parça, o cara tá ruim do negócio. Ele nem conseguiu vir na própria banca. Esquece, pode esquecer, isso daí é loucura. A gente não sabe quais são os efeitos colaterais a longo prazo. Pode esquecer, vamos cortar a verba dele, vai ser agora. Que é o contrário do que ele queria, né? Aí, pô, o cara tá lá na cama, passando mal. Chega os amigos dele e fala, meu filho, acabou, não tem mais dinheiro, cortaram o teu orçamento. E é isso aí, segue a vida, você continua trabalhando de médico, normal. Mas é isso. Esse projeto aí, por mais que a gente ache que é promissor, vai ter que ser engavetado, né? E aí, óbvio que ele fica, mano, maluco, puto, né? É que é o trabalho da vida dele, né, jogado fora, né, basicamente, né? Tudo que ele queria. E ele, com isso, né, não quer parar os experimentos, obviamente. Continua, né, a usar. Nesse ponto, ele ainda usa mais uma vez, né? Antes de dar tudo errado. Não, ele começa a usar meio que regularmente, né? Que eu me lembro. Não, é verdade. Não é só mais uma vez, ele usa bastante ainda, né? Ele começa a querer superar o que ele já consegue ver, né? Ver ainda mais longe, mais longe. Ele acha que sempre vai conseguir enxergar mais distante, ver mais coisas, ver coisas que a gente nem consegue imaginar. Só que, porque o que como acontece... sempre, né, gerando esses efeitos colaterais aí, que é muita dor de cabeça, né? O que acaba, né, acontecendo um infeliz incidente, né?
Não, pois é, mas eu vou chegar lá antes. Você tá pulando uma parte, porque o que é interessante é que esse remédio, quanto mais você usa, ele realmente aprimora suas habilidades, mas os efeitos colaterais pioram. Então ele já começa a ver mais longe, ele começa a conseguir atravessar mais camadas. Antes ele só conseguia atravessar um pouco, agora ele já consegue ver o esqueleto das pessoas. E só que aí acontece o quê? Ele vai fazer uma cirurgia, porque ele ainda é um médico normal, tem que trabalhar, né? E aí ele vê que os caras vão fazer a cirurgia errada. Ele vê que dentro da... É uma mulher, né, que tá lá. E ele vê que eles vão abrir a barriga dela no lugar errado. E ele fala, não, não, vocês estão no lugar errado, porque ele tá enxergando o problema dela e tá vendo que é em outro lugar. Então, vocês estão loucos, vai matar a mulher. E eles, não, não, a gente vai continuar a cirurgia normalmente, você tá tirando, não sei o quê. Só que aí ele, como ele sabe que ele tá certo, ele fala, eu não tenho nada a perder, pega um bisturi e corta, faz um corte assim no braço do cirurgião-chefe lá. E fala, vocês vão fazer no lugar que eu tô mandando. Certo? E aí, É por mais verdade, que ele verdade. estivesse Eu tinha certo, acabado de esquecer nessa parte, viu? Que ele é vai importante. contra, né? É, ele vai contra todos os médicos, né? Que tá falando, não, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer do jeito certo, do jeito que a gente tá falando que vai fazer. E ele vai, corta a mão do cara, assume a operação e faz do jeito que eles não quer que ele fazia, né? Mas que, bom, que ele tava certo no final das contas, né? Que ele conseguiu Aí ele enxergar. tava certo, mas, bom, perdeu o emprego, né? Desobedeceu Não tem condição. todo mundo, né? Também. E aí ele vai pro olho da rua, a vida dele já tá uma merda. Agora ele nem médico mais pode ser, ele não pode mais atuar na área. Tá mal das pernas. E aí ele já tá estressado, e ele continua tomando o colírio, pá, usando o colírio. E aí nisso começa já umas gracinhas, né? Porque até agora o filme tava interessante, mas tava ainda uma coisa assim muito pé no chão, não mostrava tanto os poderes dele, era mais um falatório. Aí ele já vai pra uma festinha, pá, não sei o que, tomando um champanhe, tomando um drink. E faz o que todo mundo tá pensando desde o começo do episódio, né? Não tinha como não ter que ele começa a olhar o povo pelado. Tá dançando lá Bom, com uma isso é mulher. uma das primeiras coisas que a gente sempre pensa, né? Quando fala de divisão raio-x, a gente sempre pensa nisso. E realmente, nesse ponto chega. É porque ele não tava conseguindo enxergar isso ainda, né? Ele tava muito fresco ainda o poder dele. Mas quando ele finalmente começa a enxergar através das coisas, aí começa, né? O pessoal peladão, mulher peladona. Ele, Essa é uma das nossa, cenas agora mais sim. engraçadas, mano. Porque ele realmente ele não tava, tipo, tentando ver através das roupas, mas meio que o poder instala sozinho, assim. Aí ele fica, tipo, uhul! E começa a Aí olhar ele todo começa a mundo assim. gostar também, né? Aí ele já gosta um pouco mais do poder dele, né? E é engraçado porque o filme é dos anos 60, né? Não tem nudez explícita. Mas mostra ali todo mundo de costas, assim, só as costas das pessoas, assim, sem roupa. As E é costas, os engraçado. pés, mas Os quase sem pés. mostrar nada, né? Porque também não pode. Mas já é bem engraçado essa cena. E ele dançando todo travado, que ele dança mal pra caramba. É uma das minhas cenas preferidas, essa daí. Bom, aí a gente já vai pro fatídico acidente. Acho que sim, né? Sim, sim, porque depois disso ele volta, né, no laboratório dele, porque ele quer continuar tomando o colírio, né? E aí que eles encontram o amigo dele, né, o Sam, e a Diane também, né, que tá lá. Eles ainda Tá trabalham no lá. hospital, né? Então eles acabam encontrando eles lá. E eles não querem que ele tome mais o colírio, né? Já tá vendo que isso tá causando, tipo, muita dor pra ele, muita dor de cabeça, muito efeito colateral. Só que ele não quer parar de tomar, ele quer continuar tomando. Aí ele vai lá pra pegar o restante, né, que ele tinha. E o Sam, né, amigo dele, tá lá pra impedir, né? Falando, não, você não vai tomar. A Diane também, não, você não vai tomar. E é quando, né, do nada, sempre nesse filme é sempre uma coisa do nada, vem sem você esperar. Ele, né, louco de dor de cabeça, fala, não, não, eu vou tomar, pá, bate no amigo dele, que tá, no Sam, né, que tá perto da janela, e ele só voa da janela, pá, voa na janela, pá, cai no chão, morre, tá morto. Matou o amigo dele, assim, Não. sem mais nem menos. Ele mata o amigo dele, mano, de um jeito tão ridículo. Porque é uma janela gigante com vidro, assim. E ele só, tipo, sai, esbarra assim no amigo dele e o amigo dele cai, mano. 20 andar, morre, mano. Que absurdo, E tá mano. morto, já era. Morreu. Aí a Diane viu que foi sem querer e fala: foge. Tem que fugir. Agora, além dele ser, tipo, um viciado no próprio remédio, é expulso da medicina, não é mais médico. Agora ele é um fugitivo, além de tudo, né? Porque agora tem que fugir da Não, um polícia. assassino, Ele acaba... mano, um homicida. Porque ele acabou de matar o amigo dele. Então, assim, a vida dele tá indo lá abaixo. O cara não podia estar pior. Aí o filme dá um corte, assim, né? Passa um tempo ali, um corte temporal.
E a gente descobre que o nosso ex-médico Xavier virou o quê? Uma atração de circo. Que é óbvio, né, mano? O que você pode fazer com esse poder, mano? Tem um número limitado de coisas que você pode fazer e uma delas é surpreender as pessoas e ganhar um dinheirinho com isso, né? Então ele vai lá no circo, fica fazendo um espetáculozinho que ele enxerga, tipo, ele tá vendado, né? Ele enxerga através da venda e ele, tipo, enxerga através da roupa das pessoas e, tipo, vê a carteira da pessoa, adivinha o nome, adivinha o endereço, tudo isso. E assim, ele ganha um dinheirinho de nada, assim, Muda mas o ele nome dele começa a também, né? levantar. Porque ele é fugitivo. Não pode usar o É, próprio óbvio. nome. Ninguém sabe quem ele é também no circo, né? Todo mundo fica, nossa, quem que é esse cara? Será que ele tem poder de verdade, né? Porque ninguém consegue Eles adivinhar o ficam. truque dele, né? Todo É, mundo todo mundo ali fica tá muito fazendo suspeito desse truque e cara. tal. E aí tem esse cara, que é o Crane, que é tipo o chefe do circo ali, um dos caras. Que não é bem um circo, né? Aqueles circos americanos que é parque de Não, é que diversão, ele não é o circo chefe, ele é o misturado. parceiro dele, né? Ele tem essa parceria com ele. O chefe mesmo é o cara que não sabe se ele é real ou não é. Ele fica, não sei se você é real. Ah, é mesmo. Crane é o parceiro dele, que tá junto com ele e também não acredita, né, muito. Você não sabe se é real ou não, mas ele é o que mais acredita de todos. Até, né, que ele tá lá bisbilhotando ele e vê, porque ele sempre tem um jornal com ele, né, que ele documenta tudo sobre os efeitos, sobre as coisas. Um jornal não, fio, um caderno, né? Um diário. Mas é que é gravado, né? Tipo, ele grava. Tá, você E tá traduzindo ele. do inglês, journal, não sei qual que é a tradução. Ele tem um diário mesmo, pô. Mas é gravado. Eu quero dizer que ele conversa, não é escrito. Por isso que o cara consegue ver ele falando. Sim. Eu ouvi ele falando, né? No diário dele, né? Que ele grava, né? Então ele fala o que tá acontecendo, os efeitos que tá tendo, que ele continua tomando, e o cara ouve isso e daí ele finalmente descobre o que realmente tá acontecendo. Aí ele acredita mesmo que ele vê as coisas. Que ele fala, esse cara é um doutor. Ele também descobre o nome verdadeiro dele e sabe o que ele fez. Né? Que ele tá sendo procurado aí pela polícia, porque ele matou o amigo dele. E aí esse Crane, por causa disso, desse conhecimento que ele adquire, ele fica, pô, dá pra fazer uma grana com isso, né? Aí ele consegue convencer o doutor, que também é meio tonto, assim, um cara mais sério, assim, não é da malandragem, e fala, ó, esquece esse circo que nós não tá ganhando dinheiro nenhum, vamos num lugar na cidade, no centro da cidade, criar um negócio do zero, de onde as pessoas vão lá e você vê pessoas doentes, né? Você vê o que a pessoa tem, né? Tipo um curandeiro, né? Ele vira um curandeiro. E aí ele, meio relutante, fica, nada a ver isso, pá, não sei o quê. Mas ele Mas, aceita, mas né? ele também é um curandeiro bem meia boca, porque ele não cura ninguém, ele só fala o que a pessoa tem. Você só vai É, lá, ele olha e fala, você tem câncer, por exemplo. Ele não vai curar, ele só te fala o que você tem. Ele é um curandeiro, mas porra, não é, né? mas aí que tá, aí que tá a sacada. Eles atendem só gente bem pobre e eles não cobram. Eles só aceitam uma doação. Porque o cara ali, pô, Estados Unidos, né? Não tem o SUS, tem sistema básico de saúde público. O cara vai pagar um exame de raio-x? Naquela época ainda, jamais. Ele vai lá e fala assim, pô, esse cara me ajudou, identificou meu problema, vou dar aqui uns $5 pra ele, assim. E aí eles começam nesse negócio, né? Só que aí o Xavier vai ficando muito mal por causa dos efeitos colaterais. A visão dele já tá ficando. Ele praticamente não consegue mais controlar. Na verdade é isso, ele não consegue mais controlar. Chega um ponto que ele não consegue voltar para a visão normal. Ele sempre tá Ele vendo através das coisas. basicamente tá vendo Ele todo tem. mundo esqueleto, né? Todo mundo pra ele É, tá esqueletinho, ele não consegue mais ver a pessoa em si. Ele tem que usar tipo um óculos de 30 camadas só pra conseguir parar de enxergar as coisas. Não dorme mais, porque ele enxerga através da pupila, da pálpebra dele. pálpebras. Então ele tá fudido, o cara tá fudido. Mas não para de tomar também, tá aqui, ó, tomando. É, não para. E porque o negócio vicia. E aí o olho dele começa já a ficar com umas feridas, né? Começa a ficar com os nervos estourados, assim. Então, pô, o negócio tá feio. Só que aí, mano, quem que encontra ele? Depois de anos, né? Já se passaram meses, né? Não sei, acho que talvez um ano, coisa assim. A Diane, mano. Ela descobre que existe esse curandeiro na cidade e ela pensa, porra, acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. E vai lá. Só que aí chega lá e ele fala, porra, mas você tem razão, nós tem que sumir daqui. O que eu tô fazendo é maluquice, não sei o quê.
Só que aí o Crane fala, não, parceiro, eu sei quem você é meu ganha-pão. Se você fugir, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar mal aqui. E começa a ameaçar ele, né? Mas não leva a lugar nenhum também, que ele não ameaça nem um pouco bem, né? Ele só, tipo, tenta impedir que ele saia ficando na frente dele. Não dá certo, porque ele só empurra ele. Ele tá indo embora e ele começa a gritar, né? Ah, tem aquele fugitivo aqui, o cara que matou. Polícia, vai atrás dele. Mas isso também não leva a nada. Porque ninguém vai atrás dele. Não, é ridículo, não serve pra nada. Mano. E aí, quando o Xavier já tá no carro da Diane, eles estão andando assim pra cidade, mano, ele tá num nível tão ruim, mano, que ele nem consegue enxergar mais os prédios, mano. Ele só vê a estrutura do prédio, assim, aqueles ferrinhos, né, que fica nas A colunas, né? fundação do prédio, ele só A vê isso. Não vê fundação. nem mais prédio, não vê mais nada. É, exatamente. E aí ele tá, tipo assim, delírio total, mano. Ele não sabe mais o mundo dele já é outra coisa, né? A gente não mencionou, mas tudo isso que ele tá fazendo, o circo, esses esquemas, é tudo pra ganhar dinheiro, pra continuar esse remédio dele, né? Que ele ainda acredita que é o futuro. Então tudo isso é pra ganhar dinheiro, né? Ele quer não só melhorar o remédio, como achar a cura, né? Tipo assim, deixa transformar o remédio numa coisa que funcione e você não precisa ficar mal. Que realmente funcione sem esses efeitos colaterais. Ele ainda acredita nisso, por isso que ele quer todo esse dinheiro. E agora que ele perdeu tudo de novo, né? Que tá ele e a Jane, né? Agora fugindo, ele tem a ideia de, vamos fazer um dinheiro rápido então, né? Que é o que, sinceramente, eu teria feito desde o início. Que ele vai jogar, apostar, né? Vai jogar carta. Que é, sinceramente, um dos melhores usos pra esse poder, realmente. Só que ele também é muito idiota nisso, né? Nossa, ele é Porque muito idiota, cara. ele chega lá no cassino e, mano, o que todo mundo sabe dos cassinos? Se você ganhar muito, os caras vão achar que você tá roubando. Mas ele foda-se, ele vai e zera a mesa, ele quer todo o dinheiro. Ele chega na mesa e não perde uma, tá sempre ganhando, sempre ganhando, sempre ganhando. Não só isso, como ele vai também no Caça-níquel. caça-níquel, ele vai lá também ganha, porque ele consegue ver os que já tá pra ganhar. E, pô, obviamente, isso dá errado, porque isso levanta uma suspeita do caramba. Os caras vão atrás dele e falam, não, você tá roubando, você tem que estar roubando. E chama o segurança, né? Chama o segurança, chama a polícia, e aí que ele se fode, né? Aí que tomou no cu, porque ele Não, é mas aí procurado. a pior parte, tipo assim, a coisa mais idiota do mundo, que ele mete o louco, filho. Ele fala, ele disse dinheiro é meu. E começa, mano, correr, mano, fazer um escarcéu, o óculos dele cai. Né? A gente vê que nessa altura do campeonato o olho dele já tá, tipo, todo vermelho, todo regaçado, mano. Tá um negócio de maluco, Já é um mano. olho alienígena, já. É um olho que você Mano, fala, que porra é essa? parece mais humano. Só que, tipo, como ele tá novamente, né, enrascado aí, a polícia tá na cola dele, segurança, tudo. A única coisa que ele pode fazer agora é, tipo, mano, tem que fugir de novo, né? Então ele pega todo o dinheiro dele e começa a jogar pra todo mundo. Tipo, dinheiro pra todo mundo, dinheiro, joga, pá, pá, pá. Todo mundo começa a correr pra pegar o dinheiro e nessa ele foge de novo, dessa vez sozinho, né, sem a Diane, que ele não consegue ir atrás dela, então ele só foge, só vai embora. Sobe no carro e começa a dirigir até não dar mais, pro fim dos tempos. Só que aí, agora que a polícia sabe onde ele tá, né, tá atrás dele agora, na cola dele, manda helicóptero atrás dele. Agora eles não vão deixar ele escapar de novo, né? Não, e o pior, ele tá dirigindo e ele já não tá enxergando a maioria dos carros direito, assim. Então ele tá, tipo assim, dirigindo perigosamente, mano. Passa carro por ele, ele só escuta. Mano, uma maluquice, uma doideira. E aí é óbvio que por causa disso ele acaba batendo o carro, né? Sofrendo um acidente, mano. Capotando o carro. E aí ele sai assim, mano, a gente já vê que o olho dele tá, tipo, todo amarelo. Um olho bem de maluco mesmo, assim. E aí já é o final do filme isso, né? E aí a parte, assim, mais, acho que interessante, porque eu e o Igor, a gente tava falando disso o filme todo, a gente assistindo junto, né? Comentava, cara, qual que é o limite dessa visão dele, mano? A gente já tava, tipo Sim. assim, cara, vai chegar uma hora que ele vai ver através do planeta, né, mano? Tipo assim, ele vai enxergar tudo, tipo assim, e ao mesmo tempo nada, né? Porque ele vai estar vendo através das coisas. E a gente não achou que o filme ia explorar essa parte, assim, esse limite, porque, pô, sei lá. Mas bem no finalzinho ele chega, ele já tá, tipo, alucinando. Ele entra numa igreja, no meio do nada, tá tendo um culto. Tá acabado também, porque acabou de sofrer um acidente, né? Tá tipo, mal se segurando. Sangrando. Tá fudido. O cara lá falando de Deus, né? Falando, louva a Deus, né? Tudo. Não, então, o pastor fala assim, alguma coisa... você precisa de Deus essa vida, porque vê que ele tá doidão, fala uma coisa assim. Você precisa se entregar. E aí ele fica, tipo... E aí ele começa, Deus, Deus. E aí ele começa a olhar assim, e fala...
Ele não exatamente fala que existe um Deus, porque ele já, basicamente a visão dele chega tão distante que ele já está no fim do universo e ele realmente enxerga alguma coisa, um poder divino, assim, não é exatamente uma descrição de Deus que nem o Não, pastor não o estava Deus falando. que você conheceria da igreja, né? Tipo, um Deus cósmico, um Deus, tipo, que ele não compreende, né? Que ele olha e fala, nossa, que isso, mano? Ele não consegue entender. Ele consegue ver tão longe que ele vê a fundação do universo em si, né? E aí ele fica completamente louco, né? Igual o macaco no começo do filme que morre porque viu demais. O filme termina com ele tirando o óculos pela última vez e o olho dele inteiro, mano. A pupila, tudo, a íris. Né, ele arranca a bola Tá, dos olhos, ele arranca tudo. é verdade, mas tá primeiro antes dele arrancar, tá tudo preto, assim, só tem escuridão. E aí ele pega a mão assim e arranca os olhos da cara. E o filme acaba, mano. Puta que pariu, que final bom, velho. Esse final foi. Me surpreendeu bastante que esse filme foi pra esse lado, viu? Porque eu realmente gostei muito disso. Sim, foi pra um lado muito filosófico esse final, porque é isso, né? O homem viu Deus e não compreendeu, basicamente, né? Assim, esse Não não, o filme compreendeu, cara, não tem compreendeu Deus. esse lado filosófico, assim. Porque eu tava com muito medo de quando eu vi que eles entraram na igreja, de que o final fosse, tipo assim, ele ia enxergar Deus mesmo e meio que ia se curar, assim, ia ser um negócio meio gospel, assim. Aceite Deus e fica tudo bem, né? Mas não, eles foram pra um lado mais niilista da coisa, assim, ele não aguentou e partiu dessa pra melhor. Não, foi bem louco esse final. Realmente, o filme surpreendeu muito com esse final, porque eu não. Nenhum momento eu achei que eles iam pra esse lado. Nenhum. Nossa, e a gente tava falando meio que disso, né? Tentando entender a magnitude desse poder. E, e foi isso, né? Foi um final muito bom, mano. Eu acho que. Eu ainda quero falar de algumas coisas, mas pra mim, já adiantando, a melhor cena é o final. Não sei se. Acho que você concorda. Vamos ver. Eu concordo, melhor cena é o final, sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma, é muito bom. E antes da gente falar mais do que a gente achou, né? Eu queria falar um pouco sobre duas coisas, né? Primeiro, a técnica do filme é muito interessante, porque justamente, como eu estava falando, como é que você representa esse poder num filme? E eles fazem isso com alguns planos em primeira pessoa, né? Sim, que a câmera seria a visão dele, né? É. E isso é bem legal, né? E é sempre muito psicodélico, cara. Muito uso de luz, de sobreexposição, assim, é bem legal. E aí que levanta uma questão, né? Meio que esse filme, ao mesmo tempo que é um filme de ficção científica e de poder, de cientista maluco, ele é, sem dúvida nenhuma, meio que um filme sobre droga, mano. Sobre drogas psicodélicas, mano. Principalmente sobre LSD, por se tratar de um filme dos anos 60, né? Fica claro isso. É, tanto que quando eu mesmo tava vendo, eu já comecei a mencionar, tipo, cara, que isso parece muito, tipo, uma história de um viciado só, né? Um cara que só viciou numa droga e começa a usar sem parar e acaba destruindo a vida dele. Porque parece, retrata muito isso. Eu não sei se você chegou a ver se realmente era pra ser uma mensagem sobre isso, mas Não, eu acho mas que é eu não. claramente uma mensagem sobre isso. Mas não precisa ir atrás disso, não. Isso é óbvio, mano. Isso é óbvio. Porque É, é um filme dos anos 60, na ascensão do movimento hippie e tal. Existia um pouco Era um momento que as pessoas estavam começando a usar muito essas drogas psicodélicas e ainda tinha muito medo, muitas preocupações em volta disso, principalmente porque eram muito jovens usando e tal, e realmente tinha gente que se perdia nesse mundo. É, muito também por outras questões, não da droga em si necessariamente, mas, enfim, é um filme meio crítico disso, né? Sobre uma cultura jovem que estava se popularizando, que é o movimento hippie, essa coisa toda do LSD. Foi a década do LSD, né? Na música, na cultura no geral, assim, né? Surge ali, se populariza o rock e tudo mais, pá. Então, assim, mano, é muito evidente isso, que é um pouco uma crítica. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa escrachada, puritana, assim, que você fica, nossa, caralho, que bagulho de chato, né, mano? Careta. É, Não, é parece bem meio feito. óbvio, mas nunca na cara, né? Nunca eles falam na tua cara, tipo, não, não use drogas porque por causa é um negócio contra droga. Nunca fica claro isso. Exatamente. É só uma camada a mais do filme, né? Sim, uma camada ali que você percebe, mas não vai diminuir o filme de nenhum jeito. Não, forma alguma. Pô, então, no fim das contas, né, cara? X, The Man with the X-Ray Eyes, ou O Homem dos Olhos de Raio-X,
É um bom filme, um ótimo filme. Eu diria que é um bom filme, dá pra você ver, curtir o filme. É interessante, porque você quer ver como que eles vão fazer as coisas, né? Como que eles vão avançar na história. E eu curti bastante esse filme. Eu também curti bastante. Acho que não tem segredo nenhum. Recomendo pra caramba esse filme. Com certeza. E justamente porque, por ele não ser só um filme de cientista louco, ele podia ser um filme mais clichêzão assim, né? Mas não, ele vai pra uns lados muito interessantes, mano. Muito interessantes mesmo. E agora a gente vai falar da melhores cenas, melhores personagens? Podemos. Melhor cena, pior cena também. Eu acho que assim, não tem muito uma cena horrorosa. A melhor cena a gente já falou, né, que é o final. Mas é um filme que é muito claro pra mim que a primeira metade é muito inferior à segunda metade. Ah, com certeza. Tipo Eles assim, querem primeiro infinitamente. fazer o chão, né, todo da história, de como chegou até lá, mas é bem chato, né? O interessante mesmo é quando as coisas já começam a acontecer mesmo. Mas eu diria que É, talvez uma exatamente. das piores cenas, embora seja muito engraçada, é a morte do amigo dele. Porque é aleatório, muito aleatório. Vem do nada, Não, é acontece muito do muito nada, rápido. velho. Não, tipo, mano, é impossível alguém morrer assim, tipo, daquele jeito. Tipo, o cara só esbarrou Então, no amigo dele e o amigo dele saiu vê tipo, voando. sai, pá, voou, quebrou a janela, saiu voando pela janela. É tipo, muito louco. A pior janela do mundo, velho. É muito engraçada a cena, mas assim, não é boa, né? Poderia ser uma morte melhor. Mas, ó, o melhor personagem, mano, porra, velho. É um filme sobre o Dr. Xavier aí, né, mano? Não tem como ser outra pessoa, mano. É difícil, realmente, é difícil falar a questão dos personagens, porque não tem muitos, né, que você pode São falar assim. 4, basicamente, principais, sim. Que participam mesmo da E, trama. e de melhor, realmente, acho que você pode colocar ele, porque eu achei que ele fez um papel muito bom representando uma pessoa assim, vendo através das coisas, já ficando meio louco. O cara fez um trabalho muito bom, eu gostei do que ele fez com ele. Então eu diria que ele realmente é o melhor personagem. Ah, o pior, mano. Provavelmente o Sam, ele morre lá na metade do filme. Tipo assim, É que ele também não faz quase nada, ele só tá lá, ele fala, pra não morrer. faça isso, e morre. E morre, pronto. Então, eu diria também que ele é um dos piores personagens. Só por ele não fazer muita coisa. Porque ele não tem muita chance de brilhar. Acaba sendo um dos piores Apesar que, personagens. tipo assim, todos os secundários são meio bosta, mano. Não, mas eu não diria que tem, tipo, um personagem pior, assim, sabe? Todos eles fazem seu trabalho, né? É, Não tem... exatamente. No fim das contas é isso. É um filme sobre o Dr. Xavier e o poder dele. E, e é isso. Só a menção rosa pro macaco, né, mano? Porque macaco, tá Porque já tava na ligado, né? nossa cabeça, né? Tava grudado na nossa cabeça, né? Não, Os pois macacos, aí é. apareceu ele, né? Uma surpresa, né, pra gente, que a gente não sabia que ia ter. Ah, e era um macaco de verdade, tá? Pra deixar cara. Ele não era um ator Dessa vestido vez de não era um macaco. cara fantasiado. Até porque era um É que macaco dessa vez pequeno. realmente era um Tipo assim. macaquinho, não era tipo um gorila, era um macaquinho mesmo. Bom, tem mais alguma coisa que a gente quer falar sobre? Não, acho que não. Acho que, pô, foi um ótimo filme pra se assistir. E. E aí, pô, sei lá, vamos ver mais filmes do Roger Corman. Ele é um diretor bem de renome mesmo. Sempre que der, a gente vai ver algum filme dele aí. Acho que pode ser interessante a gente fazer mais vídeos sobre ele. Então, chegamos no final de mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Falou!